fótons têm um longo caminho a percorrer só para chegar à superfície da estrela. Tem uma estrela inteira no caminho. Então, quando o fóton é criado, ele não vai muito longe, porque ele imediatamente colide com outro átomo, com outro próton, com outro nêutron, alguma coisa. Ele é absorvido e depois jogado em outra direção. Então, ele se move aleatoriamente dentro do Sol, mas ele precisa encontrar a saída. Para os fótons, é uma viagem acidentada, chocando-se bilhões de vezes com átomos de gás na luta para conseguir escapar do interior da estrela. O curioso nesse processo todo é que o fóton leva milhares e milhares de anos para ir do núcleo do Sol até a superfície. Aí quando ele chega à superfície é uma viagem de apenas 8 minutos de lá até aqui. Os fótons são a fonte de luz e calor, mas também podem causar algo muito mais destrutivo: o vento solar. Quando chegam à superfície, os fótons aquecem as camadas externas do Sol, deixando-as agitadas, criando uma severa turbulência e intensas ondas de choque. É tão violento que nós conseguimos até ouvi-lo. Captado pelo satélite orbital Zorro, este é o som do Sol. Os gases em alta velocidade também geram poderosos campos magnéticos. Conforme a estrela gira, os campos se chocam e arrebentam na superfície. Círculos magnéticos gigantescos são lançados ao espaço. Alguns são tão grandes que a Terra poderia passar pelo meio deles, com milhares de quilômetros de folga. Eles são espetaculares e mortíferos, jogando uma torrente de partículas elétricas no espaço. Este é o vento solar. Ele pode danificar naves e satélites e até colocar a vida de astronautas em perigo. Para descobrir como os círculos magnéticos provocam o vento solar, uma equipe do Instituto de Tecnologia da Califórnia recriou a superfície de uma estrela bem aqui na Terra. É muito interessante poder criar em laboratório a mesma física que acontece na superfície solar. Nós não podemos ir lá, não podemos enviar sondas, mas podemos tentar estudar o que acontece por lá. Uma câmera de vácuo simula o vácuo do espaço. Uma enorme corrente elétrica produz alguns loops magnéticos artificiais. A diferença entre os loops de plasma que fazemos no laboratório e os da superfície solar é o tamanho. Os do laboratório são deste tamanho e os que estão na superfície do Sol podem ser muito maiores do que a Terra. A experiência revela que quando os loops magnéticos colidem no laboratório, eles geram uma grande explosão de energia. Quando loops gigantes colidem na superfície de uma estrela, a energia liberada aumenta a temperatura, que pode ir de 5.000 a 5 milhões de graus. Esse calor extremo gera o vento solar, enviando milhões de toneladas de partículas em direção ao espaço. Quanto maior a estrela, mais mortífero é o vento. Se nós orbitássemos uma estrela como Eta Carinae a mesma distância, seria um inferno na Terra, literalmente. A energia que chegaria ao nosso planeta destruiria nossa atmosfera, ferveria os oceanos, derreteria a superfície. Entender como as estrelas funcionam pode nos ajudar na prevenção de suas forças destrutivas. Mas quando
uma estrela morre, não há mais nada que se possa fazer. Em seus momentos finais, ela aniquila tudo que está ao seu redor. Desde o momento em que nasce, toda estrela está destinada a morrer. Seu combustível vai acabar. Então, a gravidade vencerá a batalha contra a fusão, gerando uma cadeia de acontecimentos que destruirá a estrela. Nosso Sol não é exceção. A cada segundo, ele queima 600 toneladas de hidrogênio em seu núcleo. Nessa velocidade, o hidrogênio vai acabar daqui a uns 5 bilhões de anos. Conforme o hidrogênio é usado, ele torna a fusão mais lenta no núcleo da estrela. Isso dá uma vantagem à gravidade. Com menos fusão empurrando para fora, a gravidade força a estrela a implodir. Mas a fusão reage, aquecendo as camadas externas da estrela. Quando se aquece um gás, ele se expande. Então o Sol, na verdade, se expandirá. Em vez de 1.400.000 quilômetros de diâmetro, ele vai inchar até ficar com uns 140 milhões de quilômetros. O nosso Sol se tornará uma gigante vermelha. Imagine um amanhecer no ano 5 bilhões depois de Cristo. Não será apenas aquela pequena bola amarela trazendo aquele calorzinho. Você veria uma bola vermelha gigantesca, inchada, aparecendo lentamente no horizonte. E quando o Sol estivesse a pino, ele jogaria todo o seu calor sobre a Terra. Seria como enfiar a cabeça num forno industrial. A temperatura aqui na Terra chegará a milhares de graus. Os oceanos vão ferver, as montanhas vão derreter e será o nosso último dia de vida aqui no planeta Terra. Então, a estrela inchada engolirá a Terra. Mas a gigante vermelha está se autodestruindo. Seu núcleo se torna perigosamente instável. Oi? Sim, obrigado. Sem hidrogênio para queimar, a estrela começa a queimar hélio e transformá-lo em carbono. A estrela agora está se destruindo de dentro para fora, emitindo ondas violentas de energia de seu núcleo para sua superfície. Essas ondas energéticas explodem as camadas externas da estrela. Lentamente, ela se desintegra. A estrela está morta. Tudo que resta é um núcleo extremamente quente e denso. A gigante vermelha se transformou numa anã branca. Quando a estrela atinge o estágio anã branca, o processo de fusão parou. O motor finalmente foi desligado. O nosso Sol terminará sua vida como uma anã branca, não maior do que a Terra, mas 1 milhão de vezes mais densa. Uma anã branca é um objeto muito interessante. Ela é incrivelmente densa. Se você pegasse um pedaço de uma anã branca do tamanho de um torrão de açúcar e colocasse na superfície da Terra, ele seria tão denso que atravessaria o chão. No centro de uma anã branca, segundo alguns astrônomos, há um cristal gigante de carbono puro. Um diamante cósmico
com milhares de quilômetros de comprimento. A ideia de que o Sol vai se transformar numa espécie de massa disforme e cinzenta é meio triste. Mas, na verdade, ele será um diamante de trilhões e trilhões de quilates. Pense nisso, um diamante no céu. Mas as estrelas podem criar algo muito mais precioso do que um diamante gigantesco. Quando estrelas muito maiores do que o nosso Sol morrem, sua morte é muito mais violenta. Mas ao morrer, elas criam a matéria-prima da vida. Estrelas gigantes vivem intensamente, brilham muito e morrem violentamente. Porém, de sua destruição surge a vida. A morte de estrelas enormes cria a matéria-prima do universo, a própria semente da vida. A menos de 600 anos-luz da Terra, a estrela monstro Betelgeuse está próxima da morte. Bem, pelo menos em anos espaciais. Ela é mais jovem do que o nosso Sol. Tem milhões, e não bilhões de anos. Mas a fusão em seu núcleo é muito mais intensa. Betelgeuse é uma estrela completamente diferente do Sol. Ela é uma supergigante vermelha. E a razão disso é que Betelgeuse é mais maciça. Ela tem 20 vezes a massa do Sol. E isso significa que o que acontece em seu núcleo é bem diferente do que acontece no núcleo do Sol. Estrelas maciças geram pressões e temperaturas maiores do que em qualquer parte do universo. A gravidade em Betelgeuse é tão forte que pode comprimir e fundir átomos cada vez maiores. O núcleo de uma estrela maciça é como uma fábrica que produz elementos cada vez mais pesados. O que também leva à destruição da estrela. Quando ela fabrica o elemento ferro, a estrela está condenada. Na ficção científica, há muitas ideias sobre o que seria uma máquina de matar estrelas. Por incrível que pareça, é uma coisa trivial, o ferro. Para uma estrela, o ferro é o elemento mais perigoso do universo. É veneno. O ferro absorve energia. No momento em que uma estrela maciça cria ferro, ela tem apenas segundos de vida. A estrela tenta descarregar energia naquela bola de ferro, tentando fazer uma fusão, mas não consegue. Então essa bola está roubando energia da estrela, e é essa energia que mantém a própria estrela viva. Então, assim que esse ferro é criado no núcleo, a estrela decreta sua própria pena de morte. A batalha entre a gravidade, que tenta esmagar a estrela, e a fusão, que tenta explodi-la, chegou ao fim. Com o ferro, a fusão chega a um beco sem saída. A gravidade sempre vence. O núcleo de ferro desmorona. As camadas externas da estrela caem sobre si mesmas e uma explosão enorme é gerada. É o evento mais violento do universo, uma supernova. Em alguns segundos, as supernovas criam mais energia do que o nosso Sol criará em toda a sua existência. Segundos depois de começar a produzir ferro, as estrelas explodem numa supernova. Então, pense nisso quando estiver segurando sua panela de ferro. O ferro mata uma estrela em poucos segundos. É bem perigoso. Telescópios ao redor do mundo varrem os céus em busca de supernovas. Em 1987, uma luz brilhante apareceu numa galáxia vizinha, a 170 mil anos-luz de distância. Estas fotos registram os eventos que se seguiram após a morte de uma estrela maciça.
fogo com trilhões de quilômetros de diâmetro foi lançada no espaço. Aí hoje ele Mas não há registro do exato momento da morte, quando a estrela aniquila a si própria. A única maneira de sabermos o que acontece dentro de uma estrela maciça quando ela explode é criando a nossa própria supernova. O mais incrível quando essas estrelas explodem é que elas quase viram do avesso. Aqui, neste laboratório em Rochester, Nova York, cientistas estão criando uma supernova com um laser gigante. Os telescópios não conseguem enxergar dentro de uma estrela agonizante. Com este laser, nós podemos detectar os processos que ocorrem quando a estrela explode. Trabalhar com essas ferramentas é a coisa mais apaixonante que eu consigo imaginar. Esta enorme máquina amplifica 1 trilhão de vezes a força de um único feixe de laser. Isso é força suficiente para suprir 30 cidades do tamanho do Rio de Janeiro. Toda essa energia será direcionada para uma área do tamanho de uma cabeça de alfinete. Imagine que este minúsculo alvo seja o núcleo de uma estrela. O laser simula a explosão mais violenta do universo. Essa não vai ser uma área segura quando o laser for acionado. Se alguém fosse atingido por todos esses feixes de laser, eles o atravessariam, abrindo um buraco. Vamos fechar o acesso à área restrita. Portas trancadas. Preparação final completa. 5, 4, 3, 2, 1. O alvo é vaporizado pelo laser. A explosão durou apenas 1/100º de milésimo de segundo, mas uma câmera de alta velocidade captou a onda de choque se expandindo. Parte do material interno sai e troca de lugar com o material externo. E essa virada do avesso é exatamente o que acontece numa explosão estelar. O interior do núcleo da estrela surfa a onda de choque e sai para o espaço. 1, 2, 3, som testando, teste som. 1, 2, 3, som testando, teste som. 1, 2, 3, som. Entre eles, ouro, prata e platina. E como há tão pouco tempo para eles se formarem, eles são os mais raros e valiosos em todo o universo. A prata, o ouro, esses metais são criados pela explosão da estrela, pela energia imensa que é liberada. E é assim que eles chegam a nós. Mas mesmo depois da explosão mais violenta do universo, algo é deixado para trás. Nós cientistas acreditávamos que após uma explosão de supernova, a estrela literalmente se desfazia em pequenos fragmentos e que não restava nada. Bem, nós estávamos enganados. Há um cadáver de uma explosão de supernova. Uma das matérias mais exóticas conhecidas pela ciência, chamada de estrela de nêutrons. Matéria nuclear sólida, o estado de matéria mais fantástico do universo. O
núcleo superdenso agora é uma estrela de nêutrons. Ela tem 32 km de diâmetro e é incrivelmente pesada. A estrela agonizante não deixa só o cadáver de uma estrela de nêutrons. Ela joga os novos elementos no espaço sideral. Essas nuvens contêm a matéria-prima do universo. Tudo o que conhecemos e amamos é criado a partir dessa poeira estelar. Apenas uma supernova tem energia suficiente para fundir esses elementos que são tão essenciais à vida. Sem supernovas, não há vida. Não haveria você e nem eu. Quando estrelas maciças morrem, elas enchem o universo com poeira estelar. Repleta de elementos como hidrogênio, carbono, oxigênio, silício e ferro. O tablet da Erika tá pronto? Acho que eu não tô. É esse daí? Vira atrás pra ver se... É o que você mandou pra mim. Não, que da Erika. É esse mesmo. É esse que ele tá montando aí, ele falou que tá quase pronto, Cláudio. Tudo que vemos ao nosso redor veio de uma explosão no núcleo de uma estrela. Você se pergunta o que é poeira estelar? Bem, você é poeira estelar, porque cada átomo do seu corpo foi produzido dentro do núcleo ardente de uma estrela. Os átomos da sua mão esquerda podem ter vindo de uma estrela diferente dos átomos da mão direita. Você é literalmente um filho das estrelas. Falta muita coisa? Estrelas mortas Então monta logo, pelo amor de há muito Deus. Meu Deus. forneceram a Não aguento poeira mais. estelar que criou o nosso sistema solar. Essa é a parte de trás da carteira.